E aí, pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre leis de Newton, sobre a força normal e a força de tensão ou tração, tá bom? Ela recebe esse nome ou esse nome, depende aí, do autor. Então, bora lá, vamos começar estudando leis de Newton, ok? Bom, a primeira lei de Newton é a lei conhecida como a lei da inércia, joia? Então, a lei da inércia diz o seguinte, tudo que está em movimento tende a permanecer em movimento e tudo que está em repouso tende a permanecer em repouso, certo? É por isso que, por exemplo, você deve ter aí objetos, próximos de vocês aí, ou seja lá, um caderno, uma lapiseira, Esses objetos, quando você deixa eles em repouso, eles permanecem em repouso, eles não saem voando por aí, do nada. Então, e quando você coloca um objeto em movimento, a tendência dele, é continuar em movimento. Exemplo, a gente pode ter uma pessoa, às vezes, andando de um skate, Aí esse exemplo ele é bem clássico, Aí se o skate bate numa pedra, o skate para, mas a pessoa que estava em movimento, ela tende a continuar seu movimento. Perfeito? Então, essa é a minha lei da inércia. Bom, falando sobre inércia, é comum a gente falar também sobre os referenciais inerciais e os referenciais não inerciais, tá bom? O que seria um referencial inercial? Vamos escrever isso aqui, ó. Referencial inercial. O que seria isso? O referencial inercial é aquele referencial, aquele lugar que eu tenho onde a primeira lei de Newton é válida, tá bom? Ou seja, nesse local, eu tenho lá, por exemplo, objetos que estão em movimento, permanecendo em movimento, e objetos que estão em repouso, permanecendo em repouso, certo? Então, esse seria um referencial que eu chamo de referencial inercial, tá joia? A gente sabe que para a gente quebrar a inércia, para a gente poder desfazer a inércia, é só a gente aplicar uma força sobre o corpo, Porque a força ela é capaz de alterar o estado inercial desse movimento, desse objeto, Por exemplo, aplicando uma força numa caneta, você tira ela, por exemplo, do repouso, certo? Quando a gente aplica uma força nos pneus do carro, a gente consegue deixar esse carro que estava em movimento, a gente consegue deixar ele parado, tá bom? Então, quando a gente, através de uma força, a gente muda o estado inercial daquele corpo, ok? Então, mais uma vez, referencial inercial é onde são válidas as leis da inércia. E o referencial não inercial, tá joia? Referencial não inercial, tá? Esse referencial não inercial, ele vai ser aquele onde eu não tenho a primeira lei de Newton funcionando, tá bom? Ou seja, nesse caso aqui no não inercial é onde eu vou ter o que? Forças atuando lá, tá certo? Lembra que eu falei agora, que a única coisa que altera o estado de inércia de um corpo, quando eu falo estado de inércia, eu estou me referindo a repouso e movimento, A única coisa que é capaz de fazer isso é uma força, tá bom? Uma força consegue deixar um objeto que está em repouso em movimento, ou consegue deixar um objeto que está em movimento em repouso, tá certo? Então, o referencial não inercial é aquele onde eu tenho lá forças atuando, tá certo? Vai atuar forças lá. E o referencial inercial é aquele onde é válida a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Perfeito? Muito bem. Entendida, então, a primeira lei de Newton, e o que seriam os referenciais inerciais e os referenciais não inerciais, tá? A gente vai ver agora a segunda lei de Newton, que é a lei da dinâmica, tá bom? O que essa lei fala? É aquela famosa fórmula lá, que você deve ter aprendido muito no ensino médio. F é igual a m vezes A. Tá bom? Mais conhecida como física,
meu amor, né? Para mim é. Bom, física, meu amor, né? Determina, né, a lei da dinâmica. Tá, vamos falar detalhadamente o que é a lei da dinâmica. A lei da dinâmica diz que quando a gente pega um objeto que possui massa, né? Um corpo que possui massa, certo? E aplica sobre ele uma aceleração, tá ok? Esse corpo, então, fica sujeito a uma força, tá bom? Então, a dinâmica nada mais é do que o conceito de força. O que é uma força? Força é eu pegar um objeto que tem massa e aplicar sobre ele uma aceleração. Tá joia? Como exemplo, a gente pode pensar numa pessoa, né? Uma pessoa, ela tem massa? Tem, certo? E ela está sujeita a uma aceleração? Sim, todos estamos sujeitos à aceleração da gravidade, certo? Então, quando eu pego uma pessoa que tem massa m e ela está sujeita a uma aceleração da gravidade, né? Que é uma aceleração, então age sobre ela uma força, que nesse caso eu vou chamar de força peso. Tá certo? Força peso. Então, quando eu tenho uma massa onde está sendo aplicada uma aceleração, eu tenho uma força. Essa é a definição, tá, da lei da dinâmica, para isso que serve. Só para a gente entender o conceito de força. Muito bem. A nossa terceira lei aqui é a lei da ação e reação. Tá bom? Todo mundo já ouviu falar dessa lei, né? Tudo que vai e volta, né? Aquelas coisas. Então, a lei da ação e reação é isso mesmo, tá bom? Veja bem, quando eu tenho dois corpos, né? Dois corpos, vamos desenhar de outra cor aqui, vou botar de azul. Eu tenho dois corpos, certo? Aqui. E aí, esses dois corpos exercem um sobre o outro uma força, né? Por exemplo, vamos colocar aqui que seja aplicada uma força nesse sentido aqui. Vou botar uma força F, ok? E para cá uma outra, né? Como reação ele vai aplicar uma força F também. O que nós temos que saber sobre a lei da ação e reação? É que o módulo da força, certo? O módulo da força é o mesmo, tá bom? Então, se eu aplico uma força para lá de 10 newtons, esse cara aqui também aplica sobre mim uma força de 10 newtons, tá ok? Então, as forças, elas possuem, né? Vamos colocar aqui, ó. Elas possuem mesmo módulo, tá bom? E nós estamos falando de força, tá ok? Mesmo módulo e sentidos opostos, tá certo? Sentidos opostos. É interessante eu falar com vocês o seguinte, quando a gente aplica, né, por exemplo, você empurrando uma parede, a gente sabe que a massa de uma parede ela é muito maior que a nossa massa. Então, apesar de eu estar fazendo uma força, por exemplo, sei lá, 20 newtons na parede, tá? Se eu faço uma força de 20 newtons na parede, a parede faz sobre mim uma força de 20 newtons. Porém, os efeitos dessa força em mim são diferentes dos efeitos dessa força na parede. Por quê? Porque, apesar da força ser igual para mim e para a parede, né, a massa que eu tenho é diferente da massa da parede, né? Então, olha só que interessante. Se eu, né, estou empurrando uma parede, empurrando a parede lá, a massa da parede é um mzão e a minha massa é um mzinho. A força que eu aplico na parede, né, a força que eu aplico na parede é igual à força que a parede está aplicando em mim, tá bom? Como eu estava falando, os efeitos dessa força vão ser diferentes, porque a minha massa em relação à massa da parede é diferente. Logo, ela vai produzir em mim uma aceleração diferente, tá certo? Então, eu vou ficar sujeito a uma aceleração muito maior, porque eu tenho uma massa menor, e a parede vai ficar sujeita a uma aceleração muito menor, porque ela tem uma massa muito maior, tá bom? Então, eu vou ficar com uma aceleração grande e a parede vai ficar com uma aceleração pequena.
Tá bom? Então, os efeitos dessa força sobre mim, eles são diferentes. Tá? E é válido também aqui eu falar sobre, né, o que são pares, ação e reação. Tá certo? Olha só, um par ação e reação, né, é no caso aqui, ó, a minha força com a força que a parede faz em mim, aqui é um par ação e reação, tá bom? Porque eu estou fazendo a força na parede, tá certo? Estou fazendo a força na parede, né? E a parede está fazendo a força em mim, tá certo? Então, ó, eu faço a força na parede, ok. A parede faz a força em mim. Tá, isso é muito simples de entender, né? Ah, tá, então quando é que eu não teria um par ação e reação? Por exemplo, vou imaginar uma mesa, certo? Isso aqui é uma mesa. E aí tem uma caixa em cima dessa mesa, tá certo? Aí o que eu posso desenhar aqui? Que essa caixa, ela vai ter uma força peso para baixo e ela vai ter uma normal, certo? Para cima. Eu já vou falar da força normal aqui, tá certo? Então a gente pensa o seguinte, aqui ó, essa força é igual a essa, né? Afinal, peso e normal tem que ter o mesmo valor. Se não tivesse o mesmo valor, né, a caixa estaria afundando, né, se o peso fosse maior. E se a normal fosse maior, a caixa estaria subindo. Então, quando a gente bota uma caixa em cima de uma mesa, ela não fica subindo nem descendo, ela fica parada. Ela fica parada devido ao equilíbrio de forças que atua sobre ela, tá bom? As forças estão em equilíbrio, então significa que elas têm o mesmo módulo. Agora, se a gente pensar aqui, ó, quem é que faz a força peso? É a Terra, tá bom? É o planeta Terra, é o chão, tá bom? Então, quem faz a força peso é a Terra. A Terra puxa a caixa, tá bom? Essa força peso aqui, quem criou foi a Terra. Então, a Terra puxa a caixa. Porém, a força normal, ela não é aplicada no bloco ali pela Terra, tá bom? A força normal, ela é uma reação ao contato, tá certo? Então, se ela é uma reação ao contato, e o contato está sendo feito com quem? Com a mesa. Então, essa normal que apareceu aqui, ela é feita pela mesa, tá certo? Então, nós temos uma força feita pela Terra e uma força feita pela mesa. E aí, isso não é um par ação e reação, tá certo? Seria um par ação e reação se essa caixinha tivesse sobre a Terra. Se essa caixinha tivesse sobre a Terra, então essa força peso aqui seria a força com que a Terra puxa a caixinha, tá joia? E aqui eu vou ter a normal, que é a reação a essa força peso aqui, tá certo? E ela é feita também, né? Seria tipo o equivalente a caixa tá puxando, né, a Terra com a mesma força, tá certo? Seria mais ou menos isso. Então, nesse caso aqui, eu tenho sim um par ação e reação. Aqui eu não tenho um par ação e reação, tá certo? Eu espero que eu tenha deixado essa parte bem clara. Se você não tiver entendido muito bem, você pode me mandar uma mensagem que eu vou explicar isso para você no particular, tá joia? Bom, e a normal, como eu tinha falado, né, é uma força de contato, tá bom? E ela é sempre perpendicular à superfície. Perpendicular nada mais é do que 90 graus, tá certo? A palavra normal, né, significa 90 graus. Assim como perpendicular, ortogonal também significa 90 graus. Então, por exemplo, se eu apoio a minha mão numa parede, né, se eu sou uma pessoa que está encostada com uma mão na parede, certo? Vamos desenhar um bonequinho assim. A minha mão está apoiada dessa forma, então é normal, sempre é perpendicular à superfície. Se a superfície tem essa face, a minha normal vai estar apontando aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus aqui com a superfície, tá bom? No caso, se eu tivesse um bloquinho, tá bom? Se eu tivesse um bloquinho assim, a minha normal estaria assim, já que a superfície está inclinada dessa forma aqui, tá certo? Então, esse aqui a gente vai usar muito para plano inclinado, né? Quando nós chegarmos lá. Então, essa é a normal. E a força, né, de tração ou de tensão? Bom, aí essa força de tração ou de tensão, ela aparece quando a gente tem, por exemplo, né, um fio ligado a um bloco, né?
e aí a gente puxa o fio, certo? Com uma força F. Então, quando a gente puxa o fio, a gente estica ele, então a gente deixa esse fio ele tracionado, né? Ou tensionado. Então, aparece aqui uma força que eu chamo de tração. Então, se a gente puxa a cordinha, né? A gente puxa o bloco, né? Com uma força F, o bloco também nos puxa com uma força F, tá bom? É o que eu falei lá na terceira lei de Newton, né? Se eu aplico uma força no bloco, o bloco também aplica uma força em mim. Então, esse fio ele vai ficar tracionado, tá bom? Se eu pedisse aqui, um exercício pedisse o valor da tração, você saberia que a tração teria que ser o mesmo valor de F. Por quê? Por causa da nossa ação e reação, né? A ação e reação garante que isso aqui vai ter o mesmo valor, né? Tração vai ter o mesmo valor de F, tá ok? Então a gente tem, por exemplo, pode acontecer de ter vários blocos, né? Você ter dois, três bloquinhos conectados por um fio, tá? E ele pedir a tração em cada um desses fios, tá bom? Ah, vai ser diferente a tração? Sim, vai ser diferente, certo? Porque essa força aqui, ela é aplicada sobre 3 blocos. Já a força de tração aqui, ela puxa apenas 2 blocos. E a força de tração aqui puxa apenas um bloco. Então, vai ser uma força de tração em cada fio, né? Vai ser diferente. Tá joia? Bom, então eu expliquei aí para vocês hoje as leis de Newton, tá? Então, vamos marcar aqui como ok. Expliquei para vocês o que é a normal, tá certo? E o que é a tensão ou atração, beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre a lei de Hooke, tá bom? Eu tenho que fazer uma aula sobre isso. E também sobre a força de atrito, tá? Então, até lá!